Olá, boa noite. Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e espectadoras. Me chamo Ana Nascimento, sou jornalista aqui do A Nova Democracia e apresentadora aqui do canal do YouTube de AND. No programa de hoje, a gente vai contar com a participação do diretor-geral do jornal Nova Democracia, Vitor Belízia. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui. Embora o motivo pelo qual a gente está aqui hoje, né, e vamos tratar, seja um escandaloso, escabroso caso de acobertamento, né, de um assassinato, na verdade, do mandante de um assassinato torpe, né, e sobre o que a gente vai discutir aqui, né. Exatamente. A gente deseja também boa noite a todo mundo que já está entrando aqui no na nossa live, no nosso programa. A gente pede encarecidamente que cada um de vocês ajude no compartilhamento da nossa live, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que nós estaremos discutindo aqui hoje. Também deixem os comentários de vocês, é de suma importância, porque a gente também vai lendo alguns deles ao longo do nosso programa. Deixem o like e também se inscrevam. Pessoal, a gente vai começar o nosso programa. Como o Vitor colocou, infelizmente por razões não felizes, né? E sim porque a gente precisa tratar aqui do ocultamento do mandante do assassinato de Marielle Franco. E começando com o nosso comentário editorial e partindo em seguida para os fatos, né, que rondam a condenação de Elcio de Queiroz e Rony Lessa. Bom, há 1 hora atrás, o Brasil assistiu a um desfecho parcial que tardou mais de 6 anos. Os executores confessos de Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, foram condenados. Rony Lessa recebeu uma pena de 78 anos e 9 meses, enquanto Elcio de Queiroz, que conduziu o veículo durante a execução, foi sentenciado a 59 anos e 8 meses. Ambos foram considerados culpados por duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves e receptação de um veículo clonado utilizado na ação. No entanto, a Justiça está longe de se fazer plenamente presente neste caso. O Supremo Tribunal Federal, STF, se prepara para julgar o caso do mandante do assassinato com os irmãos Brazão como únicos acusados, ignorando por completo ligações obscenas e escusas de figuras da extrema-direita com esse caso, como o próprio Bolsonaro. A situação se desenha como uma das maiores falcatruas jurídicas da história recente do nosso país. E a sombra do acobertamento de um crime político cometido durante uma intervenção militar paira sobre este caso. A pergunta que ecoa nas ruas não é mais quem mandou matar Marielle, pois os indícios estão expostos. A indagação que prevalece é: por que estão protegendo o mandante da execução de Marielle Franco? E abrindo o nosso programa, Vitor, eu vou trazer aqui algumas informações sobre o julgamento. O julgamento de ambos executores de Marielle seguiu a linha do relatório final de investigação apreciado pela Polícia Federal no início desse ano, de 2024, marcado pelo foco nos imediatamente envolvidos e também na falta de investigações sobre o cenário nacional do país e de figuras destacadamente comprometidas e envolvidas com esse caso, como, por exemplo, o próprio paramilitar Adriano da Nóbrega e o ex-presidente capitão do mato, Jair Bolsonaro. E aí o Rony Lessa e o Elcio, eles respondem por 3 crimes: o duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, uma emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, a tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, que era assessora de Marielle Franco à época, que sobreviveu ao atentado e também prestou depoimento nesta última quarta-feira, e a receptação do Cobalt Prata clonado que foi utilizado no crime. Também foram estabelecidos para o julgamento 2 dias de sessão com o depoimento de 9 testemunhas. E a condenação da dupla de executores foi decidida por 7 jurados, ocorreu o tribunal do júri, sorteados de um grupo de 21 pessoas. E, para a gente concluir, passar aqui para o Vitor comentar um pouco também,
Há um processo paralelo no STF que julga os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa como supostos mandantes, e ocorre lá por causa do foro privilegiado que estes três têm por conta dos seus cargos políticos. Chama atenção, né, Ana, que o caso do julgamento dos irmãos Brazão, né, que são acusados, são praticamente os únicos, né, que se vislumbra como possíveis mandantes do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes. Sim, as investigações não trazem absolutamente, da própria Polícia Federal, não trazem absolutamente nenhum caso concreto, nenhuma prova concreta, cabal, de que exista relação entre os Brazão e os executores. Ao contrário, em março desse ano, inclusive, a Polícia Federal, depois de longas e longas tratativas, investigações e tudo mais, né, todo aquele procedimento burocrático, né, de investigação, teve que admitir finalmente, embora siga indiciando, né, os dois, mas teve que admitir finalmente que não há nenhuma prova concreta que vincule, né? Assim, a única coisa que liga os Brazão como possíveis mandantes do assassinato da Marielle aos executores do assassinato, ao Rony Lessa e ao Elcio de Queiroz, é a delação dos dois. E pela ficha corrida quilométrica e pelo fato de serem paramilitares bolsonaristas, sem escrúpulos, sem nenhum pingo de honradez, nós não podemos dar credibilidade à delação premiada a rigor de ninguém, tanto mais de gente desse tipo. Isso é um ponto. Então, é muito frágil, e é absolutamente escancarado, né, assim, para nós como um elemento da crise dessa velha democracia, que é muito frágil nós termos como único elemento para aspirar, digamos assim, justiça e uma condenação para os mandantes, um caso em que os únicos possíveis mandantes, tudo indica que não são. Entende? Porque a verdade é essa. Então, na delação do Rony Lessa e do Elcio, eles colocam, por exemplo, que tiveram encontros desde 2017 com um suposto mandante, né, da família Brazão. Eu não lembro se é o Chiquinho ou o irmão dele. Não tem uma foto, não tem uma imagem de câmera ligando os carros, se encontrando, embora seja na Barra da Tijuca, lugar que todo mundo sabe quão bem vigiado é. Né? Não tem geolocalização dos celulares indicando o encontro, não tem absolutamente nada. São os mesmos. Alguém poderia falar assim, mas eles são preocupados. Sim, mas segundo o próprio depoimento deles ontem no julgamento, eles não parecem do tipo que se precavem, que planejam bem seus atos. E segundo o depoimento dele, ele decidiu na hora o trajeto que ele ia pegar de fuga. Então, uma pessoa que não prepara nem a execução bem da Marielle, como nós podemos crer que este elemento se preparou para encontrar o Brazão? Então, se não há indícios, ou melhor, se não há provas concretas do encontro, muito provavelmente esse encontro não aconteceu. Sim. Então, assim, falar que os irmãos Brazão são os mandantes, tendo como único elemento que respalde isso a delação, é extremamente frágil. Isso pelo aspecto puramente jurídico. Agora, pelo aspecto político, isso faz menos sentido ainda. Porque, segundo a delação dos dois paramilitares, os executores, né, da Marielle, o caso seria uma retaliação, na verdade, dos irmãos Brazão, eliminando a Marielle Franco, porque ela teria criado problema num esquema de construção ilegal, né, na zona oeste do Rio de Janeiro. Bom, mas matá-la era tudo menos aquilo que fosse melhor para os objetivos comerciais e legais deles. Porque executando a Marielle, você efetivamente criou um problema para o prosseguimento. Né? Tanto é que agora os dois estão sendo acusados de mandar matar. Né? E também não faz sentido, porque na época estava em curso uma votação na Câmara dos Vereadores e a Marielle estava querendo proibir, não me recordo agora bem o caso concreto, mas é um projeto de lei que ela propôs que ia criar dificuldades para eles, e esse projeto não foi aprovado. Então você mandou matar a Marielle porque ela tentou e não teve sucesso
em prejudicar os negócios da milícia naquela localidade. Assim, de fato as coisas não fecham aí, né? Exatamente. E aí, se a gente for dar uma olhada em quem depois nessa primeira sessão, na de ontem, né, no caso, porque hoje se concluiu a segunda sessão com a sentença deles, depuseram a Fernanda Chaves, que é assessora de Marielle e sobrevivente desse atentado, a Marinete Silva, mãe de Marielle Franco, a Mônica Benício, viúva de Marielle, a Agatha Arnaud, viúva de Anderson, Carlos Alberto Paroa Júnior, que é policial civil que fazia parte do núcleo que investigou o carro utilizado no crime, Luismar Cortelletili, agente da Polícia Civil do Rio, Carolina Rodrigues Linhares, perita criminal, Guilhermo Catrambi, delegado da Polícia Federal e primeira testemunha da defesa, Marcelo Pasqualetti, policial federal, e, por fim, os 2 executores, Rony Lessa e Elcio de Queiroz, que eram os réus aí desse caso. E o que chama atenção é o depoimento de Rony Lessa, que foi dado, né, durante o seu julgamento. Sobre os motivos do crime, o Rony Lessa disse que Marielle, entre aspas, se tornou uma pedra no caminho dos mandantes do assassinato. Ele se refere aos irmãos Brazão, né? Sim. Como supostos mandantes. Ele também deu detalhes de como foi o crime cometido durante o seu depoimento. E ele falou sobre o momento do emparelhamento do carro dirigido pelo Elcio de Queiroz quando os disparos foram efetuados. Posteriormente, ele pediu desculpa à família das vítimas, dizendo, abre aspas, gostaria de aproveitar a oportunidade e com absoluta sinceridade e arrependimento, pedir perdão às famílias do Anderson, da Marielle e da minha própria, a dona Fernanda e a toda a sociedade pelos fatídicos atos que nos trazem aqui, fecha aspas. E ele complementa, afirmando, infelizmente não podemos voltar no tempo, mas hoje eu tento fazer o possível para tentar amenizar essa angústia de todos, assumindo a minha responsabilidade e trazendo à tona todos os personagens envolvidos nessa história de cabo a rabo. Uma flagrante mentira no seu próprio pedido de desculpas ou perdão ou qualquer coisa que valha, que sai da boca desse homem. Uma flagrante mentira que ele coloca, porque ele não está expondo os verdadeiros mandantes do assassinato de Marielle, da execução de Marielle. Tampouco é sincero o seu pedido de perdão à família de Marielle, porque não é possível que ele execute e depois venha a clarevidência na sua cabeça de que o que ele cometeu se tratou de um crime. Né? Então, tudo que sai da boca desse homem, nesse sentido, como você bem colocou, Vitor, a gente não deve confiar nem como sinceridade, nem como verdade ou qualquer coisa que valha. E ele ainda afirma, né, afirmou no seu depoimento, que ele fez isso porque ele estava cego, porque ele estava louco atrás de uma grande quantia de dinheiro, cerca de 25 milhões, e também a promessa de gerenciar os negócios da milícia numa região ali na zona oeste. Então ele diz que mesmo que fosse o Papa, ele mataria o Papa. É um escárnio frente à família da própria vítima, da vítima em si e também de toda a sociedade brasileira, o que esse senhor está colocando, o que ele disse, né, no seu último depoimento, antes de ser condenado. Me engana que eu gosto, né, como dizem aí, Brasil adentro. Que, assim, falar que, como ele disse, que ele estava só em busca de dinheiro, que era pontual, que ele mataria quem quer que fosse. Nós estamos falando deste homem, Rony Lessa. Em 1989, entrou para a Escuderia Lecoq. Escuderia Lecoq, para quem não sabe, foi o primeiro e mais importante esquadrão da morte no Rio de Janeiro, fundado na década de 70, 80, composto por policiais militares e paramilitares em geral, inclusive tiveram um papel muito importante no regime militar para eliminar militantes políticos, né, revolucionários, comunistas e outros perseguidos do regime militar. Então, assim, tudo bem, eu tenho certeza que ele gosta muito de dinheiro, mas ele também gosta de matar por prazer e particularmente por razões políticas, como a Escuderia Lecoq ficou conhecida por fazer, né?
Escuderia Lecoq foi fundado na década de 60. Eu falei 70, mas foi em 60. Ele, quando era policial militar ainda da ativa, era conhecido, isso o próprio Elcio, no seu depoimento ontem, relatou, como matador. Então ele tinha essa fama e ele despertava medo, claro, não nos bandidos, mas particularmente nas famílias operárias das regiões onde ele operava, porque o filho de uma ou o sobrinho de um outro, entendeu? Morador qualquer poderia morrer, ficar enrascado nas garras de um assassino desse tipo. Na década de 91, quando ele entrou na polícia, ele participou do BOP, onde se reúnem e onde se chafurdam os maiores assassinos do Rio de Janeiro. Onde, inclusive, a milícia os paramilitares, né, mais bolsonaristas, principalmente, mais recrutam para fazer seu terrorismo na cidade aqui. Ele foi expulso da polícia, veja vocês, porque ele era demasiado violento. Então o BOP, meus amigos, que é conhecido como... é um grupo de assassinos, de profissionais sim, sem escrúpulo nenhum. E este elemento era demais pro BOP, entendeu? Então é disso que nós estamos falando. É esse o cidadão que pede desculpas aqui à sociedade, é claro, né? Agora ele precisa parecer cordeiro, né? E outra coisa que chamou muita atenção do depoimento do Elcio, em particular para mim, que foi engraçado até um momento. Ele tava com aquela cara de coitadinho, assim, não sei o que, né? Pra tentar ver se diminui a pena. Estão fazendo caras e bocas assim, meio de bichinho, assim, né? De inocente. Aí o procurador lá, o promotor, indaga ele que ele foi preso com 8 munições de fuzil no carro dele no momento em que ele tava... que ele foi preso, né? Aí indagou ele, mas e aí, como é que você explica essas munições? Ele falou, não, eu encontrei no canteiro da minha casa, na frente da minha casa. Aí o cara falou, mas e aí? Aí você guardou? Ele falou, não, eu tava indo pro 22ª Delegacia de Polícia, eu ia entregar lá. Aí o promotor perguntou pra ele, o senhor conhece o número 190? Você poderia ligar. Aí ele falou, não, eu sou desleixado. Desleixado não. É óbvio que ele não encontrou isso no canteiro, né? Teve uma hora que o procurador ainda pergunta assim, falou assim, o senhor costuma andar atento ao chão assim, encontrando munições de fuzis e tal? Aí ele falou, na rua da minha casa. Então assim, esses os elementos que nós estamos tratando aqui, não são coitadinhos, não são, entendeu, figuras ambiciosas que caíram ali numa armadilha na tentação do tinhoso, né? Não se trata disso. Antes eles são os próprios tinhosos, né? Os próprios demônios, aí, os capetinhos, entendeu, a soldo do Estado, e depois é um negócio, o Estado já mata pra caramba a população pobre. Estes são o refúgio disso. Esses são aqueles que o Estado acha que passou dos limites, para você ter uma ideia de que tipo de gente nós estamos lidando. E um ponto aqui, só para a parte, é o seguinte, o Rony Lessa era da Escuderia Lecoq, que eu já dei o histórico. A Escuderia Lecoq foi refundada na década de 2000 agora, particularmente na Zona Sul, apareceu na Zona Sul, depois parece que ampliou a sua atuação, e um dos presos do 8 de janeiro, vejam vocês, é da Escuderia Lecoq. E o Bolsonaro é tido como o presidente de honra da Escuderia Lecoq, refundada na década de 20, é amiguíssimo do Bolsonaro, se não estou enganado, chegou até a ser homenageado pelo próprio Bolsonaro. Então, Rony Lessa, Escuderia Lecoq, paramilitares de extrema-direita, vínculo com 8 de janeiro, vínculo com Bolsonaro. Nós estamos falando de uma coisa assim absolutamente escabrosa, que mostra exatamente que tipo de regime político nós temos à nossa volta. É um regime político que, a despeito da redemocratização em 1988, nem sequer expurgou das suas entranhas. Não estamos nem falando de derrotou, o país virou um país democrático. Se trata de um país democrático que, dentro das estruturas da própria democracia, sequer ali expurgou os elementos de extrema-direita fascistas como esse. Por isso que este caso, embora horripilante, né, escabroso e tal, ele não chega a ser surpreendente, né? Ele não chega a ser surpreendente. Ele é inesperado, mas não chega a ser surpreendente, porque um país que passou por 21 anos de regime militar fascista, que armou milícias ou paramilitares fascistas por toda parte para eliminar comunistas e revolucionários, que mantiveram, todos esses anticomunistas paramilitares se mantiveram nas estruturas do Estado. É surpreendente que um desses
tenha eliminado uma parlamentar de esquerda e tal, como ela se reconhecia, não chega a ser, né? Vitor. E tratando aqui também das sentenças, né, desses senhores, porque eles foram sentenciados, foram condenados. A gente ainda pode voltar, inclusive, para falar também das possíveis ligações. Antes de tratar das sentenças, é inclusive mais interessante a gente tratar aqui sobre as possíveis ligações que pode ter, né? Não só o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, em particular, ali com os mandantes, mas quem pode ser também esses verdadeiros mandantes aqui do caso de Marielle Franco. Antes da gente passar aqui, Vitor, o Fuad Sharafeldin, nosso espectador, ele nos enviou um superchat, ele falou saudações à nova democracia e aos seus convidados e ao seu público livre que pertencem à humanidade e aos seus nobres princípios. A gente agradece enormemente aqui a demonstração de apoio e também a todo mundo que tem participado aqui da nossa live, do nosso chat, que tem deixado as suas saudações de nova democracia, tem deixado aqui as suas saudações, a sua indignação também em relação ao caso da Marielle Franco, a morte, ao assassinato de Marielle Franco, por esses dois elementos, né, que a gente não pode nem chamar de pessoas, assim, porque fogem aí completamente do que há de humanidade, né? São diabinhos, pô. Exatamente, eles atuam das maneiras mais perversas, mais horripilantes. Se tiver que torturar, eles torturam. Se tiver que ter requintes de crueldade, eles fazem tudo conforme a sua própria ideologia, né? É que tem uma pessoa aqui que virou membro, né? Ah, sim, é verdade. O Fuad Sharafeldin, ele deu como presente uma assinatura ao Jihad Kashmiri como membro aqui do nosso canal do YouTube. Então, a gente agradece enormemente ao Fuad Sharafeldin por ter presenteado esse espectador, que agora também se tornou membro do nosso canal do YouTube. E, Vitor, sobre essas ligações ignoradas com o caso Marielle, o que você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Olha só, tem algumas questões, e isso para nós é bastante chave, assim, veja só. Ainda no início desse ano, antes do julgamento, mas já indicando que esse seria o seu desfecho, o ministro da Justiça do governo de Luiz Inácio, Ricardo Lewandowski, sendo coerente com a prática do governo de conciliar, de apaziguar com os maiores inimigos do povo, disse o seguinte, que o caso Marielle estava praticamente encerrado. Já se sabia quem eram os executores e que o mandante estava encaminhado também, meio que nessa linha de que é o Chiquinho Brazão. O que nos chama atenção, todavia, é o seguinte, há muitos elementos, evidências, pontos, no mínimo, que precisam ser esclarecidos. Se eles não são ainda uma prova de que o Bolsonaro tem ligação com o crime, eles pelo menos precisam ser esclarecidos. Porque, Ana e espectadores, eu não posso ver um rastro, eu quero descobrir quem passou por aqui, eu não posso ver um rastro e... Não, isso não é importante. Não, peraí. Eu estou ou não estou comprometido com o objetivo de encontrar quem passou por aqui. Então, qualquer rastro eu devo investigar. A não ser que o regime no qual nós estamos vivendo seja uma piada, não exista democracia, tampouco justiça, que infelizmente é o caso. Mas vamos partir do bom senso, ou melhor, da boa vontade, né? De supor que sim, nós vivemos uma democracia. Fosse este o caso, há vários elementos que precisam ser esclarecidos antes de dar o caso como concluído. Por exemplo, primeiro, o Rivaldo Barbosa, que era o responsável pela Polícia Civil quando foi que a Marielle foi assassinada? Em abril, né? Em abril de 2018, um dia antes da Marielle ser executada, o Rivaldo Barbosa foi nomeado responsável da Polícia Civil. O Ricardo Barbosa foi nomeado durante a intervenção militar na segurança pública, cujo interventor era o Walter Braga Neto, que depois foi ser candidato a vice do Bolsonaro em 2022, não é? E o Braga Neto e o seu assessor, o Richard Nunes, outro general, colocaram o Rivaldo Barbosa nessa posição. A inteligência da Polícia Civil contraindicou essa nomeação, porque, segundo o aparato de inteligência da Polícia Civil, o Rivaldo não era honrado para essa posição, para esse cargo. No entanto,
Um dia antes do assassinato da Marielle, ele foi nomeado como responsável da Polícia Civil. Um dia antes. Agora, ele é um dos acusados de ser o facilitador da execução. Ele teria ajudado no planejamento da execução, definindo locais, onde parar, onde fazer, por onde sair. E mais, o Rivaldo Barbosa atrapalhou ativamente as investigações no primeiro ano de toda a investigação. Indagamos, então, por que é que o senhor Walter Braga Neto, vice de Bolsonaro em 2022, nomeou, junto com o Richard Nunes, outro general, um cara contraindicado. Por quê? Porque que durante o curso das investigações que foram sabotadas por Rivaldo Barbosa, e todos sabiam disso, tanto é que o caso foi federalizado, depois foi desfederalizado, aquela coisa, não sei o que lá e tal. Por que sabendo dessas sabotagens todas, o general Walter Braga Neto não fez absolutamente nada? Que interesse os generais golpistas, como Walter Braga Neto, que interesses eles tinham na não resolução do caso? Por quê? Uma pergunta. Por quê, afinal? É uma primeira questão. Segunda. Por que é que as investigações não aprofundaram em esclarecer o caso do Adriano da Nóbrega? O Adriano da Nóbrega começou a ser citado nas investigações como intermediário entre o mandante e os executores, e talvez ele participaria da execução. Este foi o papel. Ele começou a aparecer em 2020 nas investigações e, de repente, ele foi executado numa operação conjunta da Polícia Militar da Bahia e do Rio de Janeiro, no interior da Bahia, numa operação assim que, do ponto de vista militar, foi uma operação de execução. Não queriam prendê-lo, há marcas de execução pelo corpo, os tiros foram com ele rendido, então o objetivo era matá-lo. Indagamos por que é que uma operação com caráter federal, durante o governo Bolsonaro, eliminou o Adriano da Nóbrega, que era uma peça-chave do processo, para entender quem é o mandante. Isso é uma queima de arquivos? A esposa do Adriano da Nóbrega denunciou na época que era uma queima de arquivos. Por que isso não foi apurado? Por que isso não foi investigado? Por que não se aprofundou nessa questão? Há elementos aí que nos interessa ter em conta. Por exemplo, o Adriano da Nóbrega foi grampeado nessas investigações, e nesses grampos que a polícia teve acesso, ele chegou a dizer que se fudia porque era amigo do presidente. Isso é irrelevante para a investigação? Um cara que é apontado como o intermediário do mandante ser amigo do presidente, isso é irrelevante? Por que executaram ele? Outra coisa, Adriano da Nóbrega era do escritório do crime. O escritório do crime também foi interceptado ligações entre os membros, fazendo referências ao homem da casa de vidro. O Palácio da Alvorada é uma casa de vidro, né? Na época o presidente Bolsonaro, presidente, mora lá. E também referências a um tal de Jair. Que relação tem o escritório do crime com Bolsonaro? Por que eles se conhecem? Estava tendo um movimento de tentar fazer uma interlocução entre esse escritório do crime e Adriano da Nóbrega com o presidente Bolsonaro, na época presidente, quando ele morre. Por quê? Será que não é digno de investigação saber por que razão uma operação de caráter federal matou um elemento chave da investigação? Será que o Bolsonaro tem algum interesse nisso? São indagações que qualquer um, Ana e espectadores todos, qualquer um que queira descobrir a verdade neste caso tem que, ao menos, colocar a questão na mesa. Isso sequer, meus amigos, sequer foi tocado. Isso nem chegou, isso nem foi perguntado ontem e tampouco vai ser com o Brazão. Lógico, porque o próprio foco no Brazão já tira completamente o Bolsonaro de cena. Tem outras questões sobre o Adriano da Nóbrega. Será que não é relevante, por exemplo, saber, e todos sabem disso, que o Adriano da Nóbrega teve a sua esposa e a sua mãe, por vários anos a fio, empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, então deputado estadual na Alerj, e inclusive eles participaram do esquema da rachadinha. Isso não é relevante? Será que isso não nos diz algo sobre a necessidade de investigar mais a fundo o Adriano da Nóbrega e o seu assassinato estranho? O Adriano da Nóbrega foi preso em 2004 e 2005, Ana. Ele foi preso.
Sabe quem o visitou mais de uma vez? Inclusive conseguiu para ele, se eu não estou enganado, uma prótese, ou isso foi o Rony Lessa? Foi o Rony. Mas em 2004, 2005, o Adriano da Nóbrega foi preso e o Bolsonaro o visitou mais de uma vez. É que isso não vale a pena de constar, ao menos, como um elemento para robustecer, né, as suspeitas sobre o Bolsonaro. Então, assim, tem mais. Além disso, deveríamos nos indagar. Por que não? Em 2019, o Jornal Nacional deu a notícia de que o porteiro do Vivendas da Barra, que é o condomínio onde mora Rony Lessa e onde mora Bolsonaro, o porteiro, na época, deu um depoimento que saiu no Jornal Nacional dizendo à polícia que o Elcio de Queiroz apareceu na tarde do dia em que a Marielle foi executada no Vivendas da Barra. E ele disse para o porteiro, o Elcio disse para o porteiro, eu vou na casa 58. A casa 58 é do Bolsonaro. O porteiro, no depoimento para a polícia, disse que ligou para a casa 58 e ouviu a voz do seu Jair falando que poderia entrar. O Elcio de Queiroz entrou com o carro e não foi a casa 58, foi a casa 62 ou 64, não lembro, que é a casa do Rony Lessa. O porteiro disse que ligou novamente para a casa 58 de Bolsonaro e o seu Jair disse, tá tudo bem, eu sei para onde o carro está indo. Depois, o porteiro, depois de sair no Jornal Nacional, o porteiro mudou a sua versão dos fatos. Na época, o Bolsonaro era presidente. Isso foi em 2019. Indagamos. Não é digno de uma apuração mais robusta saber se, afinal de contas, o Elcio de Queiroz foi mesmo no Vivendas da Barra, interfonando para a Casa 58? Então, assim, é um conjunto escabroso de questões que ligam o Bolsonaro ao Adriano, o Adriano ao Rony Lessa e ao Elcio, que liga Bolsonaro ao Rony Lessa e ao Elcio de Queiroz diretamente, que liga Bolsonaro, que estava na época fazendo uma agitação de extrema-direita em 2018, e o assassinato da Marielle, toda a sua dinâmica, Ana e espectadores, toda a sua dinâmica é uma ação militar com o objetivo de criar desordem. A forma como foi feita, o alvo, o local onde a ação foi executada, no centro da cidade, contra uma vereadora, no meio de uma intervenção militar, na segurança pública. O objetivo disso, obviamente, não era passar despercebido. O Chiquinho Brazão quisesse eliminar, por exemplo, a Marielle Franco para aprovar um projeto, ele não faria, meu Deus do céu, em pleno centro da cidade na intervenção militar, porque era óbvio que isso se converteria numa investigação de peso que chegaria nele. Esse tipo de ação, a que matou a Marielle e o Anderson Gomes, não é uma ação realizada para ficar na surdina, entendeu? Ela é uma ação para criar um caos. Quem tinha interesse em 2018 no caos? Vemos pela greve dos caminhoneiros que a extrema-direita tentou politizar. Quem? A extrema-direita. Além disso, os paramilitares estavam queixosos com o fato da intervenção centralizar e controlar e ameaçar de prender os chefes paramilitares que não fechassem com o esquema da intervenção militar. Tudo fecha. Agora, acusando Chiquinho Brazão, tendo como único ponto de apoio uma delação premiada e um motivo que é incongruente com a própria dinâmica da ação, enquanto tem tantos e tão abundantes pontos ligando Bolsonaro ao caso, olha, isso é efetivamente um acobertamento. Porque, olha, não estou me subestimando, né? Mas se eu aqui, sem os instrumentos, né, sem uma instituição de investigação ao meu dispor, consigo chegar a essa conclusão, nós conseguimos todos aqui, entendeu? Simplesmente vendo as notícias. Não, os investigadores e os promotores e o juiz, etc. e tal, não são estúpidos. Eles só estão acobertando mesmo. Acobertando quem? Não precisa nem dizer, né? Já está bem claro. A questão é, por quê? Por quê? Exatamente. Inclusive, fazer um breve adendo, enquanto você estava falando, eu me recordei aqui. E o advogado que participa aí na defesa do Rony Lessa frisou o tempo todo no dia de hoje para que tratasse o caso não como uma execução política, não como um caso político,
mas sim já que tratava de disputas de terra, como se no nosso país disputa de terra, seja da milícia, seja disputa de terra no interior do nosso país, milícia, bandos paramilitares aqui no centro do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, seja no interior do nosso país, como se disputa de terra em qualquer canto, de norte a sul do Brasil, não fosse um fato político, né? Uhum. E, ignorando que não é essa a razão principal, ele frisa o tempo todo: não trataremos como um caso político, e sim como uma mera disputa econômica, uma disputa de terra, como se terra no nosso país fosse meramente econômico. E outro fato também que me chamou a atenção no que você falou, Vitor, foi a disfarçatez do senhor Rivaldo Barbosa, que quando a Marielle também foi assassinada, ele foi um dos primeiros a ir lá abraçar a mãe de Marielle. Hoje, esse senhor que está sendo aí acusado, né, e com todos os indícios de ter possivelmente facilitado o esquema que terminou na execução da vereadora. Uhum. E aí, Vitor, a sentença aqui para eles, que foi delegada, né, no dia de hoje, o ex-policial militar Rony Lessa, que é o autor dos disparos naquela noite, no dia de 14 de março, né, de 2018, ele recebeu a pena de 78 anos e 9 meses de prisão, o assassino confesso de Marielle Franco. E o também ex-policial militar Elcio de Queiroz, que dirigia o Cobalt Prata utilizado no atentado, ele foi condenado a 59 anos de prisão e 8 meses. E aí, para além, né, de todas as ligações que a gente já está vendo aqui, os dois são ex-policiais militares, um membro ativo da Escuderie Lecoq e tudo que o valha. A gente ainda tem, Vitor, aqui a surpresa, né, que pode ser para alguns, de como que é o ofício deles, é o que eles gostam de fazer, é o que eles têm gosto por fazer. O Elcio de Queiroz, ele ficará preso por, no máximo, 12 anos em regime fechado, contando não a partir de hoje, mas a partir da sua prisão em 2019, né? Uhum. O Rony Lessa, ele ficará preso por, no máximo, 18 anos em regime fechado e mais 2 anos em regime semiaberto. E esses prazos, como eu falei aqui, eles começam a contar na data em que eles foram presos, dia 12 de março de 2019, ou seja, há 5 anos e 7 meses, que serão descontados das penas máximas que esses senhores podem atingir, segundo a jurisdição do nosso país. Isso quer dizer que Elcio de Queiroz pode deixar a cadeia logo menos ali em 2031 e Lessa iria para o semiaberto em 2037, ficando livre em 2039. Isso é uma justiça séria no nosso país? A gente se indaga aqui também diante de todas essas evidências, né, Vitor? Uhum. Exatamente. Pessoal, esse foi o nosso a propósito de hoje, para tratar desse fato urgente que surgiu e também dar a devida cobertura política que é preciso fazer, com as análises aqui do diretor-geral do jornal A Nova Democracia, porque, de fato, a luta por justiça, né, nesse caso, né, tão infame do assassinato da vereadora Marielle Franco, ela não cessa na prisão dos executores, né, da ponta ali de todo esse processo, de quem executou, de quem apertou o gatilho contra a vereadora, contra a sua assessora e o seu motorista. Mas a pergunta que fica, né, e a principal pergunta, quem mandou assassinar Marielle e, no caso de hoje, né, que a gente coloca aqui essa indagação, por que estão acobertando os verdadeiros mandantes do assassinato de Marielle Franco? A gente agradece novamente a todos os nossos espectadores e espectadoras por estarem presentes aqui hoje no nosso programa A Propósito. Agradecer também ao Vitor por participar hoje aqui conosco. E é isso, uma boa noite. Até mais.